sem ver as consequências do fim dessa escala. O que está sendo proposto? Uma escala 4x3? Qual que é o impacto socioeconômico disso? Eles já apresentaram isso para as pessoas ou vai fazer, por exemplo, igual as promessas de campanha? Nós vamos derrubar os sigilos do Bolsonaro. O que aconteceu? Foi lá e colocou sigilo nele próprio. Não vou indicar amigos para o STF. O que ele fez? O dono da senzala está preocupado com o fim da escravidão. Seria cômico se não fosse trágico. Quando a gente não estuda a história, nós temos tendência a repeti-lo. Sabe o que é isso aí? Desde semana passada, depois do carnaval, eles começaram umas articulações para a descaracterização do fim da escala 6x1. Ano passado todo mundo era a favor, tava tudo certo, é mesmo, vamos cuidar do trabalhador, a gente é a favor do trabalhador e do povo. Este ano que viu que a coisa vai pra frente mesmo, que o governo quer que isso vá pra frente, começou esse projeto de descaracterizar e se preocupar com os impactos econômicos, sociais, etc, etc, etc. Vamos ao primeiro ponto. Imagino que quando ele se refere a esse tipo de gente e preocupa-se com o impacto econômico, ele deve estar se preocupando com os empreendedores. Porque no Brasil nós temos duas características principais: empresários e empreendedores. A questão é que o liberalismo econômico fez com os que estivessem do lado de cá pensassem que são esse lado aqui. Entendeu? O liberalismo econômico da direita, no papel, ele é ótimo. Todo mundo empreende, todo mundo fica rico, mas não é isso que acontece. E aí o empreendedor, ele começou a passar a pensar que ele fosse empresário. Mas o empresário nunca pensou que ele fosse empreendedor. Aí que tá o problema, porque quando essas duas figuras começam a se misturar, você já não sabe mais o que é da sua ossada e o que não. Né? Porque quem está preocupado com o fim da escala 6x1, o fim de uma nova exploração, como foi o fim da escravidão, como foi o implemento do 13º, carteira de trabalho e tudo mais, se você está preocupado, se isso está tirando seu sono, é porque você viveu muitos desses anos pensando que você fosse empresário e na verdade você é empreendedor. E se você é empreendedor, provavelmente você não pode deixar de trabalhar nem explorar uma outra pessoa. Mas será que você pensou nisso? Por que eu falo? Porque o empreendedor, ele não está na figura apenas do empresário que fica ali só administrando e se ele não trabalhar, ele continua com as suas riquezas e suas fortunas. Não, o empreendedor, ele precisa trabalhar para que a fortuna dele se mantenha. Se ele deixar de trabalhar, ele, obviamente, não tem. E se você deixa de trabalhar e não tem, você é empreendedor. Então, se esses anos todos você viveu como empresário e agora vai ter que voltar a trabalhar, talvez seja o momento da chá revelação da classe social. Você está separado pelo seu funcionário apenas por uma carteira de trabalho. Se uma carteira de trabalho apenas te separa do seu funcionário, você não tem condição de explorar ninguém. Você não tem condição, porque grandes empresas, por mais que querem gerar cada vez mais fortunas, possuem condições, sim, de fechar a sua empresa por mais um dia. Agora, se a sua empresa vai quebrar se você fechar mais um dia, sinto te dizer, você é separado do seu funcionário por apenas uma carteira de trabalho. Quem é separado por apenas uma carteira de trabalho não tem a menor condição de explorar alguma pessoa. Não tem a menor condição. Não existe essa possibilidade. Quais são os impactos socioeconômicos e etc? Quais são os impactos no psicológico dessas pessoas? Vocês já pararam pra pensar? Quais são os impactos para uma mãe de família solo que trabalha no 6x1, que tem que pegar 3, 4, 5 ônibus por dia? Mas a questão é que vocês não pensam, porque vocês têm um carro financiado, que não é mal, porque o meu também é, mas eu sei o meu local na sociedade, né? Aí você tem um carro financiado, abriu uma loja, vocês já pensam que são empresários e aí começam a querer tirar os direitos das pessoas que estão separadas por vocês por uma carteira de trabalho. Esse talvez seja o problema. O problema talvez seja porque vocês não têm uma empresa. Talvez vocês tenham um empreendedorismo. Ele gera riqueza, sim, muitas das vezes mais até do que as empresas. Mas aí que está o problema. O empreendedorismo, para ele gerar riqueza, o empreendedor tem que ralar muito, muitas das vezes mais do que até um CLT, que seria o subordinado dele. Mas a questão que vocês não conseguem entender é que se o seu empreendedorismo ou se sua empresa não consegue simplesmente se manter fechado um dia para dar qualidade de vida para as pessoas, vai procurar um serviço em uma empresa que consiga te manter 2 dias fechados. Não é vocês ficarem fazendo propaganda, preocupados, querendo que barre isso no Congresso. Isso só mostra o tanto que vocês são ridículos e, de fato, aquela empresa que vocês falam que tem fundamento, na verdade não possui fundamento nenhum. Ontem nós tivemos o presidente do PL, da União, enfim, falando que vão tentar, de qualquer jeito, barrar o progresso do fim da escala 6x1. Vocês vão tentar barrar porque vocês estão tentando proteger aquela classe. E nós temos no Brasil uma coisa muito interessante. Quem ganha 10 a 15 mil conseguiu ser convencido que o problema do Brasil é quem ganha 1.500. Só que, na verdade, nós estamos no mesmo patamar, porque quem vende a sua mão de obra, seja médico, empresário, seja, enfim, veterinário, advogado, está no mesmo patamar.
do que um CLT. Você vende a sua mão de obra, você não é rico. Pensem e repensem. Talvez se a sua empresa não consegue manter o fim da escala 6x1, seja o momento de você fechar e não terceirizar a culpa para Luiz Inácio Lula da Silva. Terceirizar a culpa para você. Afinal, você não acredita em meritocracia? Por favor, alguém traga um troféu para essa diva. Ela sempre dá uma aula. Eu vou chegar lá, eu vou cursar direito e eu vou chegar lá. Acho que ela já terminou, está quase terminando, uma coisa assim. Bom, agora falou o carinha que ganha mais de 40 mil por mês. Tem todo o tempo do mundo para ficar com a família. Fora os auxílios. Auxílio paletó. Auxílio moradia. Eu fiz até uma colinha ali para mim não esquecer. Auxílio restaurante. Auxílio gasolina. Auxílio plano de saúde. Auxílio passagem aérea. Auxílio plano odontológico. Auxílio hotel em viagens. E mais uma agora, auxílio, eu acho que um acréscimo aí de mais de R$ 1.000 para a academia e para o psicólogo. Esse cara tem moral para falar o que ele falou? Claro que não. Mas o povo aplaude, né? O povo que tá na merda. O povo que cada vez fica mais emborrecido. É o povo do nosso Brasil.